Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa República com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é profecias que indicavam a vitória de Donald Trump e a construção do terceiro templo de Israel. Nós iniciaremos com uma postagem que apareceu no site Gospel Prime, aqui no Brasil, acerca da vitória de Donald Trump. Algum tempo atrás, muito antes da vitória de Donald Trump, nós havíamos feito uma postagem sobre a construção do terceiro templo de Israel. Inclusive hoje, no Facebook do Instituto, e no meu especificamente, nós colocamos o link para o Instituto do Templo, que é a organização internacional dentro de Israel, conduzida por rabinos, que está encarregada de reconstruir o terceiro templo. Então, neste ano, agora, portanto, muito antes da eleição de Donald Trump, e nós havíamos feito essa postagem, e também havíamos colocado uma postagem do bezerro vermelho. Ambos os assuntos, a construção do templo e o bezerro vermelho, estão diretamente conectados. Muito bem. Vamos verificar, então, o que é que está acontecendo dentro do campo profético nos Estados Unidos e relacionado a Donald Trump. E esses acontecimentos não são de agora. Quando nós falamos em profecias, tem-se a ideia de que esse assunto é um assunto de gente delirante, porque ele faz parte da cultura simbólica dos povos, né? Tem-se a ideia de que esse é um assunto delirante e que não tem a menor indicação com a realidade. Então o programa de hoje visa o estudo dessas profecias sobre a figura da vitória de Trump. Nós vamos pegar, portanto, no nosso programa, a visão de um rabino sobre o anúncio do Messias, o principal rabino de Israel. Nós pegaremos a versão evangélica protestante, Donald Trump é protestante, não é? Presbiteriano, e nós pegaremos a versão hebraica deste tema. Vamos verificar o que isso tem a nos dizer. Muitos líderes evangélicos norte-americanos sempre defenderam que o Trump seria presidente dos Estados Unidos. E essas declarações, durante algum tempo, foram encaradas como um engano, foram ridicularizadas, etc. Ora, uma grande quantidade de profecias dentro do circuito evangélico americano, norte-americano, garantia que Trump era escolhido por Deus. Em março de 2016, quando o médico, o Ben Carson, que é um médico adventista, também foi concorreu à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, e parece que agora vai compor os quadros do governo do Donald Trump. Ben Carson decidiu abrir mão da sua candidatura porque ele percebeu que não tinha o respaldo necessário.
E ele deu uma entrevista onde ele declarou que apoiaria Trump após receber um sinal claro de Deus. É interessante essa declaração, porque se isso fosse no Brasil, por exemplo, isso seria altamente ridicularizado. Não é? Entretanto, o americano tem uma relação com a Bíblia e uma relação com as profecias de uma forma completamente distinta. Então, o Ben Carson, prestem bem atenção, abre mão da candidatura em prol de Trump e passa a apoiá-lo, porque ele recebeu um sinal claro de Deus. Ele não deu os detalhes disso, mas contou que teve um sonho e entendeu que essa era a vontade divina. Pronto, o assunto morreu aí. Isso em 2016. Em 2011, Mark Taylor, que é um bombeiro aposentado, esse bombeiro possui um ministério profético, ele começou a anunciar que Deus escolhera Trump para abençoar os Estados Unidos e o mundo. E é interessante porque em 2011, teoricamente, o Trump não era sequer candidato e o Obama estava caminhando para a reeleição. Em 2015, o Mark Taylor voltou a divulgar as profecias sobre a queda de Obama, né? E esse material está gravado há 5 anos atrás e pode ser acessado, né? E Trump era chamado de o ungido do Senhor e que a escolha dele fortaleceria Israel. Parte dessa entrevista de Mark Taylor, o bombeiro, que possui um ministério profético, afirma que se isso viesse a acontecer, a igreja norte-americana deveria orar como nunca. E as igrejas norte-americanas passaram a atender, né, a inúmeras campanhas de jejum e de orações em locais públicos, onde os fiéis pediam perdão pelos pecados da nação. Um dos maiores incentivadores desses movimentos de jejum e de intercessão, portanto, de que Deus olhasse pelo povo e perdoasse o pecado, nos Estados Unidos foi Franklin Graham. Quem é Graham? Ele é o filho daquele evangelista famoso chamado Billy Graham. Não, ele não defende, não se refere em nenhum momento a profecias. O Graham, né? Ele apenas defende ativamente o Trump. Né? Então, é curioso esses fatos. O Dr. Michael Brown, que é pastor e autor, ele tem uma coluna numa revista chamada Carisma e ele classificou de palavra profética a seguinte afirmação. Ele insiste que o Trump foi escolhido como um Ciro moderno. Ciro, o rei da Pérsia. Né? Ciro teve um papel importantíssimo no cativeiro da Babilônia, no retorno. Né? E Ciro ajuda os judeus a reconstruírem o segundo templo de Jerusalém. Então o Michael Brown coloca, guardem essa informação, o Brown insiste que o Trump foi escolhido como o Ciro moderno e que ele desempenharia um papel similar a esse rei da Pérsia, que é descrito em Isaías 45 e que possibilita a reconstrução do segundo templo quando existe o fim do cativeiro na Babilônia. Muitos argumentos semelhantes foram usados por inúmeros líderes evangélicos ao longo da campanha. Por exemplo, um ministro da Flórida, chamado Jeremias Johnson, usa o mesmo argumento no final de 2015. É muito importante nós estarmos atentos às datas. Final de 2015. Porque esta situação do templo em relação a Israel
vai acontecer agora em 2016 e após a vitória do Donald Trump. Vamos ver. Então, o Johnson, na Flórida, afirma a mesma coisa. No final de 2015, portanto, quando os nomes dos candidatos não haviam sido anunciados ainda. Então vejam, caros ouvintes, que dentro do movimento evangélico, profético americano, o nome de Donald Trump surge como uma indicação divina. Jeremias foi bastante ridicularizado por sites ateístas, etc. Tal. E esses sites bizarros chegaram ao absurdo de falar que ele teria tido alguma ligação com um bilionário, que recebeu dinheiro de Trump, etc. E vai por aí afora. Ora, em 2012, o pastor Saed Abedini divulgou que, quando ele estava preso no Irã por pregar o evangelho, Deus lhe deu uma visão de Donald Trump como próximo presidente dos Estados Unidos. 2012, hein? Na época, ele não entendeu, porque ele não sabia quase nada, ele estava preso. Ele não sabia nada do que aconteceu fora da penitenciária. Ele ficou encarcerado durante 3 anos e foi solto em janeiro de 2016. Abedini fez uma campanha pública, aberta, a favor do republicano. E ele divulgou no seu perfil do Facebook que a sua família recebeu $10 mil como doação de Trump, quando esse soube que eles estavam passando dificuldades. E apesar de possuir cidadania americana, o governo não estava empenhado em tirá-lo da cadeia. Né? Então ele estava no Irã, em 2012, quando Deus lhe dá uma visão de Trump. Né? Ora, evidentemente que essas coisas todas, uma vez que Trump venceu as eleições, essas declarações voltam à baila, não é? Muito bem, vamos passar a uma próxima declaração, que é o seguinte. Saiu recentemente em sites judeus que o Sinédrio, portanto hebraico, pediu a Donald Trump e a Vladimir Putin ajuda para a reconstrução do terceiro templo de Jerusalém. O Sinédrio é o grupo que reúne alguns dos principais rabinos de Israel. E o Sinédrio está fazendo um apelo, tanto a Putin quanto a Trump, para que eles ajudem na construção do terceiro templo. Eles enviaram, inclusive, uma mensagem ao novo presidente dos Estados Unidos e ao presidente russo, Vladimir Putin, porque parece que Putin, quando esteve há algum tempo atrás no Muro das Lamentações, em Israel, comprometeu-se a auxiliar o povo de Israel. Segundo o Breaking Israel News, que é de onde saiu essa informação, o rabino Hillel Weiss, que é exatamente o porta-voz do Sinédrio, ele está muito confiante que ambos, Trump e Putin, possam ser como o rei Ciro, mencionado na Bíblia. Ambos não são judeus, ambos reconhecem a importância de Israel e do Templo de Israel, e ambos deram todo o apoio para a restauração do local sagrado nos seus dias. Durante a campanha eleitoral, o Trump falou claramente, ele prometeu
que reconheceria Jerusalém como a capital de Israel. E atualmente a embaixada americana está em Tel Aviv. O Trump falou claramente que mudaria a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Se de fato ele fizer isso, ele reconhece Jerusalém como capital de Israel. De efeito imediato, vocês devem se lembrar que há pouco tempo atrás, agora em setembro, a Unesco fez uma moção internacional que não reconhecia, e o Brasil assinou, o governo de Michel Temer assinou esta moção contra Israel, onde a ONU não reconhece a ligação de Israel com Jerusalém. Isso por conta do forte lobby criminoso do Islã. Porque hoje em dia quem comanda a ONU é a OIC. A OIC é uma organização comandada, na sua maior parte, pelos árabes. Então esse simples reconhecimento americano de que Jerusalém é a capital de Israel, mesmo que não seja ipso facto, mas o reconhecimento de uma capital espiritual, isso vai contra um outro estudo, que penso que a gente não terá tempo de fazê-lo hoje, mas é um outro estudo ligado ao campo profético, que está relacionado com a ideia da vinda do Messias. Porque uma das características precisas da vinda do Messias de Israel é que Jerusalém é a capital de Israel. E em Jerusalém acontecerão eventos notáveis quando da vinda do Messias. Então, a importância da reconstrução do templo, do terceiro templo, em Jerusalém, o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Se os Estados Unidos fizerem isso, só o fato de mudar a embaixada, isto é um tiro no pé no projeto do califado, que também tem o seu Messias. Então veja, a tradição de Israel tem um Messias. A tradição cristã tem outro Messias. E a tradição do Islã também tem outro Messias, que é o Imam Mahdi. Nós já fizemos alguns vídeos sobre o Messias do Islã. Vocês procurem no canal YouTube, no canal Mukaraj do YouTube, e vocês encontrarão lá esse programa sobre o Imam Mahdi. De modo que essas conversas que parecem que para quem não estuda profecia, messianismo, milenarismo, esses movimentos ligados à escatologia, isso é um vastíssimo campo de cultura simbólica. Para quem não estuda isto, esses assuntos podem parecer sem o menor sentido. Mas não, tem um sentido vigoroso e altamente emblemático. Então, voltando, Trump prometeu durante a campanha reconhecer Jerusalém. O conselheiro de Trump para Israel e o Oriente Médio, que é o David Friedman, garantiu na quarta-feira, dia 10, agora de novembro, que essa promessa do Trump de transferir a embaixada americana dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém foi uma promessa de campanha e que ele tem toda a intenção de cumpri-la. Porque ele quer estabelecer uma relação muito diferente entre os Estados Unidos e Israel. Então,
publicamente o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, assim que o Donald Trump assumiu, ele fez uma declaração pública chamando Donald Trump de meu amigo, e que é um amigo dele de longa data. E é mesmo, eles se conhecem há muitos anos. Durante a terceira viagem oficial de Putin em Jerusalém, que foi em 2012, ele visitou o Kotel, que é o Muro das Lamentações. Depois, quando ele chega lá, ele ficou em silêncio por alguns minutos, fez uma oração pessoal, leu alguns salmos de um livro de oração russo-hebraico, conversou com os judeus ortodoxos sobre a importância do Monte do Templo. Também há vídeos no YouTube sobre a visita de Vladimir Putin no Monte do Templo. Vocês podem procurar, vocês verão lá esta visita, foi em 2012, procurem. Então, na ocasião, ele conversou com os judeus ortodoxos sobre a importância do Monte do Templo e o Templo dos Judeus. O Shadrei Sharedim, que é um site de notícias da comunidade judaica ortodoxa, informou na época, portanto em 2012, que a resposta de Putin foi a seguinte: vim aqui orar para que o templo seja construído novamente. É interessante isso. Então, baseado nessas promessas de Putin e de Trump, o Rabino Weiss explica que o Sinédrio enviou uma comunicação oficial em forma de carta, onde ele pede que tanto Putin quanto Trump auxiliem o povo judeu na sua missão sagrada. E o Rabino coloca o seguinte: estamos preparados para reconstruir o templo. A situação política de hoje, onde os dois líderes políticos mais importantes do mundo apoiam o direito dos judeus a Jerusalém como sua herança histórica, espiritual, é historicamente sem precedentes. Fecha aspas. Até agora, nenhum dos dois presidentes respondeu ao pedido do Sinédrio, dos rabinos, né, que constituem o Sinédrio. Vamos ver o que o futuro aguarda. Bom, o Sinédrio acredita que as intenções de Putin sobre o local nunca foram discutidas abertamente, porque ele sabia da posição do governo Obama, que não tinha boas relações com Israel, e Obama defendia abertamente a entrega de Jerusalém Oriental para os palestinos. E esse é um tema controverso, mas não há nenhuma ligação histórica dos árabes com Jerusalém. Nenhuma. Por mais que se queira imputar. Jerusalém é uma cidade ligada à tradição de Israel. Não há como desconectar Jerusalém da história de Israel. E de modo que essa moção da Unesco, que não reconhece a ligação histórica de Jerusalém com Israel, entre outras coisas, para aquelas pessoas que desconhecem o campo profético, esta moção da Unesco, reitero que o Brasil assinou embaixo. O que o governo Michel Temer fez foi uma coisa verdadeiramente vergonhosa. E é impressionante que a comunidade israelita do Brasil não tenha ido a Brasília protestar contra esta malcaratice do governo brasileiro. Porque contraria inclusivamente tudo. O Brasil foi um dos países que apoiou enormemente e que esteve presente na fundação histórica de Israel. Esses governos comunistas brasileiros estão simplesmente destruindo toda a história do Brasil, que já não é lá muito santa. Mas nas poucas atitudes
honestas que o Brasil teve, eles têm contribuído para desmontar isso aí. Mas o que está por trás disto? Quando a Unesco não reconhece Jerusalém como ligada à história de Israel, Jerusalém é uma capital fundamental para a vinda do Messias. Então, esse ato que parece um ato meramente quase que decorativo da Unesco e do Obama de entregar Jerusalém para os palestinos, entre outras coisas, significa uma tomada de atitude simbólica que visa descredenciar e desautorizar o cumprimento da profecia, tanto no âmbito hebraico quanto no âmbito cristão. Porque o Messias de Israel, bem como o Messias cristão, precisa de Jerusalém. Uma vez que Jerusalém não tem conexão nem com os cristãos, nem com Israel, aqui entra o Imam Mahdi. Jerusalém, aliás, terá conexão com o Imam Mahdi. Então, é o mundo árabe que aparece na profética árabe e que conquista Jerusalém, e essa conquista de Jerusalém necessariamente passa pela destruição da cristandade e pela destruição de Israel. Então essa leve moção da Unesco, apoiada pelo Brasil, visa tão somente isto: a destruição da cristandade e a destruição de Israel, notadamente dentro do curso profético. Porque uma vez que o profeta hebreu, que o Messias hebreu, ou que o Messias cristão não venha, o Messias que vem e que tomará Jerusalém é o Messias árabe. Isso é o que está por trás disto. Então as notícias que correm, como as pessoas não têm conhecimento profundo de determinados temas, repito, o tema que nós estamos tratando hoje é um tema ligado à cultura simbólica, né? E há inúmeras obras publicadas, notadamente nos Estados Unidos. Eu vou mostrar para vocês, vou citar algumas, e vou citar algumas também que estão sendo publicadas no Brasil em relação a esses assuntos, para quem se interessar. Esses assuntos são seríssimos, são gravíssimos, e nós precisamos de ter muito respeito com relação ao campo profético, ao campo de todas as religiões, porque há verdades insondáveis que perpassam todas essas religiões, e é preciso muita seriedade e muita cautela no estudo e na análise desse campo profético, de todas elas. Então, o Sinédrio acredita, portanto, voltando, que o Putin não avançou na ideia da reconstrução do templo por conta da política do Obama, que era anti-Israel. Além dos pedidos relativos ao templo, os rabinos do Sinédrio enfatizaram que apoiar a reivindicação judaica a Jerusalém traria benefícios ao mundo inteiro. E os rabinos falam o seguinte, abre aspas, os líderes da Rússia e dos Estados Unidos podem levar as nações do mundo à paz global através da construção do templo, a fonte da paz. Isso vai compensar as vergonhosas resoluções da Unesco, que só aumentarão o terror e a violência. Né? Então, a Unesco e a ONU aprovaram duas resoluções, vamos lembrar, que negam qualquer ligação entre a cidade de Jerusalém e o povo judeu. E entregou aos muçulmanos, isso foi uma das moções, das resoluções. Uma negou a ligação entre Jerusalém e Israel.
e a outra entregou aos muçulmanos um monopólio religioso sobre o Monte do Templo e sobre o Muro das Lamentações, que é simplesmente a área mais sagrada do mundo para os judeus praticantes. Então, quando a Unesco e a ONU fizeram essas duas resoluções, elas simplesmente estão falando, entregando Jerusalém aos árabes, né? Dito isto, vamos agora passar por uma outra questão, que é o seguinte. O link que nós colocamos no site, né, do Instituto, ele refere-se à reconstrução. É um link. Existe o site Instituto do Templo, né, e existe um canal no YouTube do Instituto do Templo. Esse Instituto do Templo é uma organização. E essa organização está reconstruindo o Templo de Jerusalém. E é algo seríssimo isso que está acontecendo e que é um fato praticamente desapercebido. Foi esse post que nós havíamos feito, né, há muitos meses atrás, muito antes da campanha do Donald Trump, porque a gente acompanha essas coisas evidentemente. Após milênios, o Instituto do Templo está produzindo uma novilha vermelha na terra de Israel, né? Então, o Instituto do Templo ele está localizado na cidade velha de Jerusalém. E é uma organização de pesquisa, vocês vão ver, dedicada à preparação para a construção do terceiro templo, incluindo a recriação de mais de 60 vasos sagrados do templo prontos para uso, uma vez que o templo seja reconstruído. Esses incluem o peitoral do sumo sacerdote, que caracteriza as 12 pedras preciosas das tribos de Israel, meia tonelada de ouro que vai construir o menorá, e os instrumentos musicais do coro levítico, né? O templo significa a santidade e a dignidade da vida humana e da paz universal, e vai ser um centro de peregrinação inspiradora para todos os povos. Ora, acontece que a reconstrução do templo e o anúncio do Messias, existe um outro elemento muito interessante que incorre no encontro de um bezerro vermelho para restaurar, portanto, a vinda do Messias. Existe o mandamento divino da novilha vermelha, né, que está no livro do Números, capítulo 19, descreve completamente como a novilha vermelha é encontrada na Torá e o que deve ser feito com a novilha. Quando a novilha vermelha for encontrada, ela vai permitir o retorno de Tahara, que é o estado de pureza bíblica para o mundo. E essa é uma parte integrante da promessa que profetizou, né, a elevação da humanidade. Ora, o que os judeus estão anunciando, e notadamente esses judeus ligados ao templo, ao Instituto do Templo, dizem eles que eles já encontraram a novilha vermelha. Ela é uma vaca, tem 3 anos de idade, tem uma tonalidade avermelhada particular, porque esta novilha ela tem que ser literalmente
completamente vermelha. Se ela tiver um pelo, que seja da cor que não seja vermelho, não é a novilha de Números, do livro de Números, capítulo 19. Então os judeus andam à procura da novilha, do bezerro vermelho, há muitos mil anos. Segundo os rabinos, ela foi encontrada. Então o processo de purificação do povo e do mundo, através da bezerra vermelha, que vocês vão ler esse processo em Números capítulo 19, eles encontram a bezerra é sacrificada. Aquele sacrifício é o único antídoto para o estado de impureza causada pela morte e, portanto, é um imperativo para o restabelecimento da pureza mundial. Né? Esta novilha vermelha não é uma vaca vermelha. Né? Essa novilha vermelha é um animal em perfeita conformidade com os requisitos bíblicos para o cumprimento do livro dos Números, capítulo 19. Então, para que uma novilha possa ser considerada kosher para o uso bíblico, ela deve ser literalmente criada desde o nascimento em circunstâncias muito específicas e em um ambiente controlado. Né? Então, o Instituto do Templo, que é um projeto sem precedentes, uniu forças com um fazendeiro de gado experiente em Israel, que é um especialista na ciência de animais, e sobre a supervisão e a orientação dos rabinos do Instituto do Templo, eles estão utilizando uma técnica de implante de embriões congelados de bovinos Red Angus em gado doméstico israelense. Né? Esse método, evidentemente, foi infrutífero de várias formas, não é? E houve bezerras que nasceram vermelhas, mas que com o tempo a pelagem alterou-se. E segundo consta, apareceu uma novilha vermelha, que é um aparecimento milagroso, porque essa novilha será a novilha preparada pelo Messias. Né? De modo que esses assuntos, repito, para quem não tem conhecimento, pode parecer que não tem relação, né, com a eleição do Trump. Mas é curioso, porque exatamente os rabinos, e são os rabinos, é o próprio Sinédrio, e eu chamo a atenção a isto, é o próprio Sinédrio que afirma e espera que Trump ajude na reconstrução do templo. Israel é um Estado teocrático. Portanto, a espiritualidade e a transcendência para esse povo é profunda. Né? Esse trabalho de preparação da novilha vermelha é estabelecido nos mínimos detalhes pela Torá. Né? Por exemplo, nós encontramos em Deuteronômio 19, capítulo 19, versículos de 1 a 22,
em que existe a portaria da novilha vermelha. Né? Então, o Instituto do Templo, entre outras medidas, ele anunciou publicamente a ideia de criar um registro de Kohanim, que são descendentes da tribo sacerdotal de Aron, cujo estatuto de pureza bíblica lhes permite participar da preparação da novilha vermelha. De modo que o Instituto do Templo vem executando projetos monumentais para restaurar a pureza bíblica, que é a Tahara, para o mundo, com o início de um registro histórico através da qualificação dos Kohanim. E eles já começaram isso. De modo que a moção da ONU e da Unesco contra Israel também é profética. Porque a partir do momento que a ONU, a Unesco e o Brasil unem-se contra Israel e a cristandade, nós estamos falando indubitavelmente no anticristo. Não é? Porque é esse processo de aniquilação da cultura judaica e cristã que está na base dessas moções aparentemente ingênuas. Só aparentemente ingênuas. Então, esses assuntos são tão complexos que, efetivamente, as pessoas que não estão inteiradas do que significa, por exemplo, a aplicação prática das leis da novilha vermelha, não é? Jerusalém como local e como capital do paraíso, Jerusalém como local em que o Messias aparecerá, etc. Tal, as pessoas podem ser levadas a pensar qualquer outra coisa. Vamos agora voltar a uma outra parte. O rabino Shem Kanievsky, que é uma das maiores autoridades do judaísmo ortodoxo. Esse rabino está muito velho, muito velho. O rabino Kanievsky, ele tem já muitos anos dado mensagens claras e inequívocas de que a vinda do Messias é iminente. E ele está pedindo aos judeus do mundo inteiro para fazer o aliyah. Aliyah, que é um verbo hebraico que significa subir. Ou seja, quando ele pede para os judeus fazerem o aliyah, ele pede para os judeus imigrarem para Israel. Subir é imigrar, visto que o aliyah é uma ação espiritual elevada que ajuda a anunciar a vinda do Messias. Então foi relatado pelos rabinos que cercam o rabino Kanievsky que Kanievsky foi apresentado com um panfleto que foi escrito pelo rabino Itzhak Ben Tziv, da cidade de Brak. Esse panfleto falava sobre o fim dos dias. A volta do Messias é um tema ligado ao fim dos dias, né? E outras profecias. Quando Kanievsky leu esse panfleto, depois de uma breve consideração, ele disse àquelas pessoas que estavam em torno dele que o panfleto deveria ser distribuído e que os judeus que vivem fora de Israel deveriam retornar à sua terra ancestral. Né? Portanto, eles deveriam fazer o aliyah, que é a subida. Esse é um dos exemplos da chamada do rabino Kanievsky. Né? Teve, num outro momento, o rabino Fish revelou que Kanievsky revelou o conselho que foi dado ao seu primo para receber a unção no final da sua visita.
E esse Rabino Fish, quando foi encontrar com Kanievsky, Kanievsky lhe disse que ele não poderia deixar Israel, porque o Messias estaria chegando muito em breve. E o professor, o Rabino Fish, falou que ele tinha 700 alunos esperando por ele, em Lakewood. E o Rabino Kanievsky disse que ele deveria trazer todos os alunos a Israel. Bom, quando o Fish chegou em Lakewood, essa notícia se espalhou muito rapidamente e isso criou uma forte impressão sobre os estudantes que reverenciam o Rabino Kanievsky. Kanievsky é um homem que passou a sua vida inteira mergulhado nos textos clássicos judaicos. E ele vem há muito tempo informando vários sites da mídia, através dos seus interlocutores, sobre o retorno do Messias. No momento em que esses anúncios começam a ficar mais, digamos, pujantes, foi quando aconteceu a guerra no verão, durante o verão, em Gaza. Né? Então, ele vem espalhando a informação no mundo inteiro, instruindo os judeus que pedem bênção a ele, para reunir a família e subir para Israel. Quando perguntado a ele o momento da chegada do Messias, ele fala assim, no final do ano sabático. Né? Então, o ano sabático que transcorreu caiu no dia 12 de setembro de 2015. O fato é que, atendendo ao apelo do Rabino Kanievsky, inúmeros judeus da Argentina, da França, dos Estados Unidos, né, começam a chegar em Israel em massa. E esse impulso é certamente uma reação, evidentemente, não só ao crescente antissemitismo que está na Europa, não é? Há um islamismo brutal alimentando a violência e a matança de judeus e cristãos pela Europa inteira, mas não é só isso. Né? O próprio ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu aos judeus franceses para voltar para Israel, depois que teve aquele ataque terrorista no mercado kosher em Paris, alguns meses atrás. Né? Então, não são só os rabinos. Os políticos israelenses estão chamando o povo de Israel para subir para Israel. Né? Há poucos anos atrás, 7.000 judeus franceses retornaram para Israel. E eles estão esperando por volta de mais 3.000 judeus franceses. Então é muito curioso e os jornais não falam nisto, né? Esta migração que está acontecendo de judeus em direção a Israel, que é considerado uma característica positiva e que antecipa o Messias. Né? Então, essas notícias que eu estou conversando com vocês foi passado, repito, pelo jornal Breaking Israel. Né? O que nós temos agora? Existe uma outra coisa que não tem necessariamente relação com o Donald Trump, mas sim com os Estados Unidos. Né? Há uma outra linha profética, também dentro da versão protestante e evangélica,
relacionada a uma profecia que está no Apocalipse, no livro do Apocalipse, capítulo 13, que é quando aparecem as bestas, né? Porque há duas bestas no Apocalipse. Geralmente, quando se fala na besta do Apocalipse, pensa-se que ela vem de uma única direção. Não. Existe uma besta que vem do mar e existe uma besta que vem da terra, e essas bestas são distintas. Elas não são a mesma besta. Portanto, um teólogo puritano chamado Thomas Godwin, em 1680, ele deu uma pista importante que poderia ser levado à identificação do símbolo profético de uma das bestas. Esse estudo do Godwin pode ser encontrado no livro do Vanderlei Dornelles, chamado O Último Império. E ele conclui que a segunda besta do Apocalipse era a imagem protestante do papado nas igrejas reformadas. Vejam bem, os cristãos que estão me ouvindo, gostaria que não reagissem com o fígado, porque nós estamos falando de literatura, de outro campo profético, de outra religião, e as pessoas precisam, já passaram da hora, de aprender a respeitar as outras religiões. Então nós temos uma bibliografia em 1680. Um século depois, em 1789 e 1799, Jeremy Belknap e John Bacon, ambos da Igreja Congregacional, vão relacionar os chifres da besta apocalíptica aos valores formativos dos Estados Unidos. Vejam vocês que coisa curiosa. E isso é um fato pouco consabido, não é? Portanto, que a imagem dos Estados Unidos, desde o século XVIII, aparece no campo profético bíblico. Então, ora, 1798, nessa data, os Estados Unidos tinham adquirido a sua independência, tinha apenas 23 anos. Está no início do governo americano. Né? E a Constituição americana tinha simplesmente 10 anos, no máximo, 1798. Né? Então, em 1798, nós já temos autores da Igreja Congregacional que já vão falar que os Estados Unidos será uma grande potência. Vejam vocês que coisa curiosa. Em 1850, essa interpretação vai se consolidar. George Volt, Hiram Case, Tiago White, Hiram Edson, todos eles analisaram os elementos da profecia e eles vão concluir que a segunda besta do Apocalipse é a República Protestante dos Estados Unidos. No ano seguinte, um jovem que na altura tinha 22 anos, chamado John Nevis Andrews, ele destrincha todas as evidências que vão apontar para ser a nação americana, essa potência que é representada no Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 e 18. Com base nisso, o Andrews prevê que os Estados Unidos se tornariam um império mundial. Ora, quando o Andrews escreve isso, a bandeira americana tinha apenas 31 das 50 estrelas que ela tem atualmente. Dos 31 estados representados na flâmula, os Estados Unidos eram uma nação rural. Naquela altura, 15% da população só vivia nas cidades. O país era dependente da mão de obra escrava, o país tinha uma expressão econômica muito tímida no cenário internacional,
estava dando seus primeiros passos rumo à industrialização, que foi uma industrialização muito tardia em relação à Europa Ocidental, e procurava se reerguer da depressão econômica de 1837. Enfim, a situação econômica, política, social dos Estados Unidos por volta do século XIX, 1850, 1860, quando Andrews reconhece que os Estados Unidos se tornariam um império mundial, nada apontava para isso. Muito pelo contrário. Hoje, evidentemente, é indiscutível essa liderança norte-americana no panorama internacional. Não é? Mas é curioso, porque se nós pensarmos que o teólogo puritano Thomas Godwin, em 1680, já aponta por uma identificação de um símbolo profético, né, em que ele coloca a imagem protestante do papado nas igrejas reformadas. E ele remete a esse capítulo 13 do Apocalipse. 100 anos depois, começam a nascer essas profecias que vão apontando que os Estados Unidos se tornarão um império mundial. Né? Existe uma autora cristã chamada Ellen White, que ela escreveu em 1888, que a obra chama O Grande Conflito. Isso está escrito na página 443 dessa obra, o que eu vou citar para vocês agora. Ellen White escreve em 1888, abre aspas, a fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os próprios fins. O que é essa imagem da besta? Ora, essa imagem da besta, segundo essa perspectiva adventista, né, protestante, é uma nova versão daquilo que vigorou na Idade Média. O Papa mandava no rei, o rei dava poder ao Papa, e o rei e o Papa executava a vontade do rei. Um livro escrito em 1948, por um jurista americano chamado Pearl Blanchard, o livro chama Liberdade Americana e Poderio Católico. Ele faz uma análise muito minuciosa de documentos históricos do catolicismo e diz que o catolicismo pretende conquistar o poder político nos Estados Unidos. Blanchard alerta que a Igreja Católica, caso não mudasse de postura e caso os Estados Unidos não se precavessem contra ela, avançaria rumo ao controle do país e à supressão da liberdade religiosa. Né? E Blanchard escreveu bem antes de 1984. Isso foi em 1948. 1984 foi quando os Estados Unidos estabelecem relações diplomáticas com a Santa Sé. Né? Então, essa aproximação entre a maior potência econômica e militar do planeta e a mais pujante hierarquia religiosa do planeta é encarada como uma concretização de um cenário profético e apocalíptico. Segundo Ellen White, quando as principais igrejas, na página 445, abre aspas, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que lhe imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Então aqui nós estamos vendo dois cenários distintos, percebem? Um cenário aponta já há alguns anos para a identificação do Trump como um escolhido por Deus,
E, ao mesmo tempo, nós temos um cenário profético desde o século XVII. Desde o século XVII. Que aponta para uma potência que, no caso, será reconhecida como os Estados Unidos, que terá um papel importantíssimo no desempenho da literatura apocalíptica, portanto, joanina. Né? De modo que a vitória do Trump, sob todas essas perspectivas, é um passo muito importante na aproximação profética entre o governo dos Estados Unidos e a liderança da Igreja Católica. Ele é presbiteriano, assumiu posições conservadoras, posições nacionalistas, colocou-se imediatamente a favor dos cristãos, não é? e amigo de Israel, vem sendo largamente criticado pelo Papa Francisco, que tem falado verdadeiros absurdos a respeito do Trump. Um dos maiores absurdos que esse homem falou recentemente é que comunistas pensam como cristãos. Não é? Quer dizer, as declarações do chefe supremo, do bispo de Roma, em relação ao apoio ao comunismo internacional, já não são meramente conjecturas, são fatos. E ele não tem só feito isso a nível de palavras, com atos também. Não é? De modo que, hoje, o indivíduo que ocupa o cargo principal da Igreja Católica é um indivíduo com, no mínimo, algumas posições bastante bizarras em relação à cristandade. Né? Então o Trump é o candidato, e foi o candidato favorito, curiosamente, entre católicos, entre judeus e entre protestantes nos Estados Unidos. Né? A figura dele conseguiu produzir uma convergência entre as vertentes cristãs e a vertente hebraica. Evidentemente que não conseguiu produzir uma convergência com a vertente do Islã, porque o Islã é simplesmente inconversável por conta da lei da Sharia, das Hadith, da Sunna e do Alcorão. Há uma editora, há livros, alguns livros, onde vocês podem encontrar esses cenários que apresentam a projeção social e religiosa dos Estados Unidos, segundo as profecias bíblicas. Né? Esses livros estão sendo editados pela Casa Publicadora Brasileira. Um livro chama Apocalipse 13, isso poderia realmente acontecer. Existe uma outra obra que é O Último Império, a Nova Ordem Mundial e a Contrafação do Reino de Deus. O termo é este mesmo, contrafação do Reino de Deus. E existe um clássico, que é O Grande Conflito. Né? Então, no Apocalipse 13, esse livro apresenta a projeção do cenário social e religioso dos Estados Unidos segundo as profecias bíblicas. No Último Império, essa obra revela como as pretensões imperialistas dos Estados Unidos podem levar a nação a impor leis religiosas em outros países. E esse clássico, que é chamado de O Grande Conflito, reconta, a partir de uma perspectiva profética, a história mundial.
e faz previsões muito curiosas a respeito do futuro, né? Num cenário de união entre as potências religiosas e políticas do mundo, um dos últimos sinais, isso está na profecia. A união entre potências religiosas e políticas. Isso é um dos últimos sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo e o fim do mundo. Então, quando Cristo vier, as autoridades políticas e religiosas vão perder o poder. Deus vai salvar o povo e Deus será o único governante do universo. E Deus reinará pelo século dos séculos. Isso está no Apocalipse 11:15. Então, quando nós falamos em Apocalipse, né, normalmente nós somos levados a pensar que, como eu havia falado, que os Messias, dentro dessas tradições, se equivalem. É um ledo engano. Para a gente encerrar o nosso programa, porque esse assunto talvez a gente trate em um outro programa, porque ele de fato é muito vasto, né? Para vocês entenderem mais ou menos a diferença, vou tentar resumir aqui. A tradição ocidental, né, da cultura ocidental cristã, acerca da profecia apocalíptica, ela tem duas raízes. Ela está baseada na apocalíptica judaica e ela está baseada na apocalíptica cristã primitiva. Cristã primitiva. Né? Dentro da apocalíptica judaica, nós temos dois livros. São os livros proféticos e os livros dos apocalipses. São vários apocalipses, hein? Não é um só, não. Né? Exemplo, um deles é o livro de Daniel. Tá certo? O outro é o Apocalipse de Baruque. O outro é Esra. E o próprio São João. Não é? Então, dentro da tradição do Antigo Testamento, da tradição hebraica, nós temos 4 apocalipses, livros apocalípticos principais. Daniel, Baruque, Esra, São João. Todos eles terão uma importância brutal na história de Portugal. Né? Bem, existe, portanto, quando a gente fala, né, na tradição profética da profecia apocalíptica, são livros distintos, com temáticas distintas. Então, essa palavra profecia apocalíptica, ela juntou dois tipos de literatura, que na tradição de Israel são distintos. Então, na tradição de Israel, você tem os livros proféticos e você tem os livros dos apocalipses. Rapidamente, o que são os livros proféticos? Os livros proféticos falam, eles predizem que acontecerá uma catástrofe cósmica imensa e vai surgir na Palestina um mundo completamente diferente. Ou a Palestina apresenta-se como um novo Éden, um paraíso reencontrado. Antes do surgimento do paraíso, o povo eleito vai ser muito castigado pela peste, pela fome, pela guerra. Ele vai ser submetido a um juízo muito severo por conta do seu passado pecaminoso. Então, Jeová
um dia que for o dia da ira de Jeová, Jeová, na verdade, vai abalar os fundamentos do céu e da terra e vai promover um julgamento em que os infiéis, quem são os infiéis? São aqueles que não confiaram no Senhor e são aqueles que são os inimigos de Israel. Né? Então, Jeová vai destruir, vai condenar, vai humilhar esses infiéis. Quem não for destruído, portanto, quem sobreviver a esses castigos, são aqueles eleitos que vão realizar os objetivos divinos. De modo que quando o povo, após o dia da ira, não é? Depois que o povo passar por isso, portanto, depois que ele estiver regenerado, reformado, Jeová vai parar a sua vingança e vai se tornar o libertador, o Salvador. E Jeová vai reunir na Palestina todos esses indivíduos. A Palestina, a partir de Jerusalém, que estará reconstruída e que será a capital desse paraíso reencontrado, Jeová vai trazer um mundo de justiça, de harmonia, de felicidade, de liberto das doenças, etc, etc. Então, o que existe aqui nos livros proféticos? Há vários livros proféticos no Antigo Testamento. Não é? Em todos eles a mensagem é mais ou menos essa. Mas perceba que o Messias, que é esperado, é o próprio Deus. É Jeová em pessoa. Em pessoa. Ele vem e morará em Jerusalém. Né? Bom, o que fala os Apocalipses? Os Apocalipses eram um tipo de literatura que era dirigida à classe mais baixa, né? À classe mais pobre. Era dirigida aos estratos mais baixos da população. Então, os livros proféticos eram livros mais sofisticados, digamos, mais intelectualizados. Os Apocalipses eram livros que eram dirigidos à população como um todo. O ponto central dos Apocalipses é que o mundo está dominado por um poder maligno e tirânico. Ele é um mundo que destrói. A capacidade de destruição desse poder maligno é sem limites. Né? E isso não é um mundo humano meramente, é um mundo comandado por demônios. Tamanha a capacidade de destruição desse mundo. A tirania desse poder vai se tornar de tal forma ultrajante, o sofrimento humano será de tal forma intolerável, que chegará a hora em que os santos de Deus vão se levantar e derrubar esse governo. Né? Então os próprios santos e o povo eleito, que até ali sofreu brutalmente com esse reinado de terror, esse povo passa a dominar a terra. Não é? Isso é, de certa forma, uma quimera central dessa escatologia revolucionária dos Apocalipses. Mas existe um detalhe, que é o seguinte: quem vai reinar sobre esse povo eleito depois que ele destronar o poder maligno? Quem vai reinar é precisamente um Messias.
é o Salvador. Esse Salvador é o próprio Jeová. Novamente, é Jeová. Em pessoa, ele aparece montado num cavalo branco. E é preciso, no vídeo, no programa de rádio que nós fizemos sobre o Imam Mahdi, o Imam Mahdi, a representação iconográfica, simbólica do Imam Mahdi é exatamente a representação de Jeová. Quando ele retornar, ele retornará montado num cavalo branco. Né? Então, este Messias, que é um Messias guerreiro, né, vai destruir os exércitos inimigos e depois ele vai construir um mundo novo. Então esse império mundial escatológico divino dos livros da literatura profética e da literatura apocalíptica, todos eles são constantes em afirmar que o reino de Deus será material. Jeová vem fisicamente e Jerusalém é a sede desse paraíso. Quando o cristianismo se coloca, não é? Esta mensagem dos livros proféticos e dos livros apocalípticos, onde Jeová aparece como Messias, o cristianismo não absorve esse Messias. E o cristianismo cria um Messias. Esse Messias é a segunda pessoa da Trindade cristã. Chama atenção para a palavra pessoa, porque é pessoa mesmo. E pelo amor de Deus, não confundam esta pessoa de Deus, as três pessoas da Trindade cristã, portanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com o significado de pessoa num sentido psicológico. Não tem nada que ver alhos com bugalhos. Então, o Messias que aparece, e respeitante à tradição da cultura ocidental cristã, não é Jeová. É a segunda pessoa da Trindade. Não é? Isso é uma diferença muito grande entre as literaturas. E o Messias, o reino que esse Messias cristão instaura, não é um reino físico, é um reino espiritual. Quem é que vai marcar esta diferença literária? Orígenes, no século III, depois de Cristo. Então Orígenes fala, né, é Orígenes que vai efetivamente dizer o seguinte: olha, os judeus têm uma escatologia coletiva milenarista, não é? E física, portanto. O paraíso é aqui, na Terra. Ele fala, não. Na tradição cristã, não é assim. Não existe, ele vai substituir, portanto, essa escatologia coletiva, milenarista dos hebreus, por uma escatologia da alma individual. Então, não é quem será salvo, segundo a perspectiva de Orígenes, são as almas individuais. E o reino que será implantado é um reino espiritual, não é um reino material. Né? Depois, no século IV, quando o cristianismo, após o Edito de Milão por Constantino, portanto, Orígenes é século III. No século IV, quando o cristianismo é implantado, e a igreja assume uma posição de supremacia no mundo mediterrâneo, não é? E se torna a religião oficial do Império Romano, o cristianismo vai desaprovar
o milenarismo hebraico. Então tem que prestar muita atenção a isto, porque a Igreja Católica condenará como heresia o pensamento tradicional hebreu, certo? E nós teremos inúmeros movimentos ligados à tradição rabínica e à tradição hebraica, que quando Roma se coloca como poder da cristandade, toda essa tradição será considerada herética e será perseguida. Né? Isso é século IV. E de lá para cá, isso só aprofundou. Daí a impressão de que tudo aquilo que diga respeito às profecias, aos milenarismos, aos messianismos, aos apocalípticos, serão considerados coisas menores e coisa de gente maluca. Mas a própria igreja que combate o messianismo, o milenarismo e a apocalíptica, que é de fundo hebraico, ressalvo aqui, é de fundo hebraico, a literatura apocalíptica e a literatura profética é de fundo hebraico. O cristianismo combate as ordens monásticas ocidentais, que são pré-cristãs. Aquilo que nós entendemos por monastérios, os monastérios não são criados dentro da Igreja de Roma. Os monastérios existem e eles são instituições pagãs pré-cristãs. E esses monastérios vão sendo absorvidos dentro do cristianismo romano. E é por intermédio desses monastérios que inúmeras tradições vão sendo recuperadas, vão sendo salvas do rigor eclesiástico, não é? E vão sendo recolocadas dentro do seio da cristandade. Né? De modo que o cristianismo tem um amálgama cultural vastíssimo e riquíssimo, em grande parte, em sua maior parte, isso se deve ao trabalho dos monastérios. Para vocês terem uma ideia, só o monastério de Cluny foi a maior força da igreja cristã medieval. Cluny chegou a ter por volta de 1.200 monastérios. Então nós pensamos em Cluny, nós pensamos em Cister, nós pensamos nos templários, nós pensamos nos franciscanos, nós pensamos nos dominicanos, nós pensamos nos beneditinos. As ordens monacais são poderosíssimas, né? E elas são pré-cristãs. É preciso entender muito bem a história da cristandade para não sair falando tolices e bizarrices. Então, voltando. Quando a Igreja Católica, no século IV, se institui, ela fala, olha, vamos parar com esse assunto de milenarismo. Isso não existe. Santo Agostinho, no século V, vai dar um ultimato à discussão desse campo. E ele vai falar o seguinte, isso está contido na obra dele, A Cidade de Deus. Santo Agostinho fala que o Apocalipse tem que ser interpretado como uma alegoria espiritual. E com relação ao milênio, ele adverte que não poderia se realizar o fim do mundo, porque o milênio começou na origem do cristianismo e realizou-se plenamente na instituição da igreja. Né? Então, essa proposta de Orígenes, como da escatologia como um processo da alma, uma salvação individual e espiritual, e a proposta de Santo Agostinho torna-se um dogma, é uma ortodoxia. Apesar disto, dessa tentativa de Santo Agostinho, ele não consegue destruir
a fortíssima literatura apocalíptica e profética. E nem tampouco a Igreja consegue suprimir os movimentos milenaristas. Então, quando nós pensamos hoje no comunismo, a gente tem um curso que nós estamos dando sobre o comunismo. As raízes do comunismo, por exemplo, estão aqui, nos movimentos milenaristas e nos movimentos dos chamados heresiarcas messiânicos. Então, os grandes temas que serão adotados pelo comunismo são os grandes temas que estão presentes na literatura profética, na literatura apocalíptica, no messianismo e no milenarismo. Quando você não conhece esses temas, você não sabe interpretar qual é a razão da fúria do comunismo contra a Igreja e contra a cristandade. Além dos temas, por exemplo, dos pobres, dos proletariados, da luta de classes, etc, etc. E dos próprios messias. Né? Muito bem. Então, o que acontece? Na tradição, portanto, hebraica, para ficar fácil assim, entre os hebreus, o paraíso dar-se-á em Jerusalém. Jerusalém é a capital desse novo reino do paraíso. Deus, Jeová, habitará. Esse paraíso é terrestre. E a escatologia é coletiva. Na tradição da literatura profética, né, na tradição cristã, o paraíso é espiritual. Cristo é quem vem, portanto a segunda pessoa da Trindade, não é Jeová, é Cristo. E a salvação é da alma. Então, são coisas completamente distintas, são visões completamente distintas. Completamente mesmo, não tem similaridade uma com a outra. Sendo que, dentro do cristianismo, não é? O cristianismo, portanto, tentou abolir da história da cristandade a literatura apocalíptica. Não conseguiu. Então, a tradição apocalíptica da Europa medieval, ela tem duas vertentes que foram preservadas, né, e que foram revitalizadas com o passar do tempo. Nós vamos ter uma tradição da apocalíptica joanina, né? E nós vamos ter uma tradição da apocalíptica dos livros sibilinos, das sibilas, notadamente da sibila triburtina. Quando a gente entra na Capela Sistina, as sibilas estão lá. As sibilas eram figuras pagãs e que prediziam, né? Então, os oráculos sibilinos, a apocalíptica do judaísmo helenista, que está configurada nesses livros célebres, né? Que são os livros sibilinos conservados em Roma, essas profetisas inspiradas falavam, porque no Apocalipse de João existe um Cristo guerreiro, um personagem que aparece no fim dos tempos para salvar o mundo. Na apocalíptica da Sibila Tiburtina, há dois salvadores, há dois messias. E a apocalíptica é mais ou menos assim. Num determinado momento, numa idade de abundância, vai haver um imperador que vai lutar contra o mal. Esse imperador reúne o seu exército, luta contra o mal, marcha para Jerusalém. Quando ele chega a Jerusalém, ele depõe a sua coroa, o seu cetro, suas vestes reais, e ele vai em direção ao Gólgota. No Gólgota ele faz isso.
Ele depõe a coroa, o cetro e as vestes reais. Quando ele faz isso, ele entrega o poder da cristandade, né, para Deus, diretamente. Então ele entrega a cristandade aos desígnios de Deus. Deus passa a controlar o mundo. Portanto, o que nós temos aqui? Nós temos quase que uma ideia da queda da igreja. Né? Porque Deus passa a controlar diretamente. A igreja aqui desaparece dentro de um cenário de intermediação. De certa forma, nós temos esta visão também nas profecias de Joaquim de Fiore, do abade joaquimita calabrês monge Joaquim de Fiore, a quem muitos incautos, notadamente alguns tomistas, dizem que é um herético, o que é uma flagrante inverdade, e certamente esses indivíduos nunca leram nenhum livro do abade Joaquim de Fiore, porque em nenhum momento o abade Joaquim é condenado pela própria igreja de heresia. Né? E toda a obra do abade Joaquim de Fiore está integralmente embasada no Apocalipse de São João. Integralmente. Não foge 1 milímetro. Então a profecia da Sibila Tiburtina, quando esse imperador chega a Jerusalém, no Gólgota, e ele entrega a cristandade a Deus, chega uma idade de ouro, por um breve tempo. Por quê? Neste período de paz, vem o anticristo. O anticristo reina sobre o templo de Jerusalém. Ele engana milhares de pessoas, começa a perseguir novamente a cristandade. E como o mundo estava entregue a Deus, Deus envia o arcanjo Miguel para destruir o anticristo. Quando ele destrói o anticristo, aí nós temos a chamada preparação da segunda vinda de Cristo. Muito bem. Essa figura do imperador dos últimos dias, que é introduzida pela primeira vez pela Sibila Tiburtina, né, é uma profecia conhecida pelo nome de Pseudo-Metódios. Né? Essa profecia é a profecia que norteia toda a história do reinado de Dom Sebastião, do rei português Dom Sebastião e da Batalha de Alcácer Quibir. É em cima dessa profecia e em decorrência dessa profecia e como efeito dessa profecia, né, e da figura de Dom Sebastião, que na ausência e na vacância, na morte, na pretensa morte de Dom Sebastião, na Batalha de Alcácer Quibir em África, assume a dinastia dos Bragança. Portanto, a história do Brasil, o início da dinastia dos Bragança e a própria estruturação do Império do Brasil está, querendo ou não, ligada à profecia do Pseudo-Metódio, entre outras coisas. Né? Então, o que nós temos? Vejam vocês o seguinte. Donald Trump é entendido como aquele que faria o papel de Ciro. Ciro é aquele que ajuda na reconstrução do templo e que devolve Jerusalém aos hebreus. Nós estamos dentro do campo profético mesmo e da apocalíptica. Né? Ocorre que o momento em que Jerusalém adquire uma centralidade, isso converge, seja na apocalíptica hebraica, ou profética hebraica, seja na profética ou na apocalíptica judaica, e mesmo na apocalíptica dos livros sibilinos, esse cenário
converge com o momento deste embate com o anticristo, né? Então, esses assuntos todos que eu hoje citei aqui para vocês são assuntos extremamente complexos. São simplesmente apontamentos, porque às vezes vocês podem ter visto essas informações do bezerro vermelho, da reconstrução do templo, podem estar tentando entender por que os rabinos estão chamando Donald Trump para reconstruir o templo. As igrejas evangélicas e pentecostais e protestantes identificando o Trump como um novo Ciro, um escolhido, enviado por Deus. Essa tradição desde o século XVII, que confere aos Estados Unidos um papel de proeminência entre esses impérios que lutarão com a besta, não é? Isso tudo é de fato um campo vasto de estudo e de erudição dentro da escola, dentro da cultura simbólica. E de modo algum, esses assuntos podem ser tratados com leveza e com jocosidade, porque eles são assuntos muito sérios, sérios mesmo. De modo que é recomendável que vocês procurem se informar melhor sobre esses assuntos, estudar, não é? Verificar o que está acontecendo, né, dentro de um âmbito internacional, olhar esses temas sempre de uma forma desapaixonada, procurar ser o mais racional possível, né, o mais isento, e sobretudo isso demanda muito estudo, mas inquestionavelmente o momento que nós estamos vivendo é um momento emblemático. Os sinais com relação a isso são muito grandes, né? Então, vamos ver se, de repente, talvez eu vou considerar a possibilidade de fazer um programa para vocês sobre a literatura profética e a literatura apocalíptica, né? Os principais temas que envolvem essa literatura profética e apocalíptica da história de Israel e do início da cristandade, né? São temas muito apaixonantes e, sem sombra de dúvidas, que merecem estudos acuradíssimos, notadamente pelo momento em que nós estamos vivendo. Então estudem, procurem se informar muito sobre o Instituto do Templo, que eu coloquei no site do Templo Sagrado de Jerusalém, né? E procurar outras vertentes judaicas, vertentes hebraicas, vertentes cristãs, vertentes heréticas, vertentes protestantes, vertentes do Islã, né? Porque quando nós vamos estudar um assunto, nós temos que estudar aquele assunto sob diferentes perspectivas. A forma mais eficiente de não entender nada de um tema é ficar sempre numa única linha, né? Então, se existe a proposta, quando nós pensamos, por exemplo, no cristianismo nestoriano, né, no cristianismo monofisita, no cristianismo copta, no cristianismo armênio, para citar apenas alguns, esses cristianismos são completamente diferentes do cristianismo romano, né? Só a grande diferença que existe entre a igreja latina e a igreja bizantina já daria panos para manga. Assim, é muito importante nós termos
no campo do estudo da cultura simbólica, uma isenção histórica documental e um sentido de curiosidade muito grande, né, para que a gente consiga, de forma bastante moderada, analisar um único tema sob diferentes perspectivas. Esse tema do milenarismo, do messianismo, do profetismo, da apocalíptica e da profética, ele perpassa toda a história dos povos pagãos, do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. O projeto do califado mundial não pode ser de forma nenhuma entendido fora do contexto de todas essas áreas temáticas. E Jerusalém é, sim, um ponto fundamental dentro da discussão que envolve as 3 religiões reveladas: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Tá bem? Então vamos ficando por aqui. Até a semana que vem e até o nosso próximo programa dessa semana, que é o Culturas e Identidades. Boa noite, Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fiquem em seguida com a programação da nossa rádio, diretamente do estúdio de São José dos Campos, São Paulo. Um abraço.